E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, gente, estamos aqui em mais uma videoaula para dar continuidade ao nosso estudo a respeito das funções. E na aula de hoje nós iremos resolver alguns problemas que trazem para a gente a relação entre grandezas através de gráficos. Tranquilo? Aqui eu coloquei a palavrinha grandeza, mas também pode ser substituída por variáveis, tá bom? Relações entre variáveis através de gráficos. Cai muitas questões desse tipo que eu vou mostrar para vocês no Enem. Inclusive, as questões que eu estou trazendo são do Enem, beleza? Então, bora lá. Primeiro probleminha, pessoal, é uma questão do Enem 2021. Olha só o que diz o enunciado. O quadro representa a relação entre o preço de um produto R e seu respectivo imposto devido I. Temos aqui o quadro, né? Na primeira coluna nós temos o preço do produto R, na segunda coluna temos o imposto devido, certo? A primeira linha nos informa o seguinte: se o preço do produto for menor ou igual a R$ 5.000, o camarada aí ele está isento de pagar imposto, não vai pagar nada. Se o preço do produto é maior que R$ 5.000 e menor ou igual que R$ 10.000, o que ele vai pagar de imposto é 10% sobre o preço do produto menos R$ 5.000. Então aqui a gente tem que fazer uma continha para descobrir quanto que vai pagar de imposto. Já a terceira linha nos informa o seguinte, que se o preço do produto for maior que R$ 10.000 e menor ou igual que R$ 15.000, ele vai pagar de imposto R$ 500 mais 30% do preço do produto menos R$ 10.000, certo? A princípio, esse quadro parece ser complicado, mas não é, tá, pessoal? Vamos ver o que a questão pede e depois a gente volta para analisar melhor esse quadro. Show? O gráfico que melhor representa essa relação, ou seja, a relação entre o preço do produto e o imposto, é qual desses gráficos aqui? Bom, a gente tem que dar essa resposta analisando cada um desses intervalos. Porque o gráfico que vai representar essa relação é um gráfico que vai ser dividido nesses três intervalos que são dados aqui. De 0 a R$ 5.000, de R$ 5.000 a R$ 10.000 e de R$ 10.000 a R$ 15.000. Ou, bom, primeiro intervalo aqui. Se o camarada vende um produto de 0 até R$ 5.000, ele fica isento. O que é que isso significa? Não vai pagar nada de imposto, não é isso? Graficamente, pessoal, isso significa que a gente tem que ter um segmento de reta horizontal sobre o eixo das abscissas. Nesse caso aqui, o nosso eixo das abscissas representa o preço do produto. Certinho? E percebam que esse item A cumpre essa condição. Olha só, de 0 a R$ 5.000, o camarada aí está isento de imposto, não está pagando nada. Então, esse é o nosso primeiro intervalo, certo? Vamos analisar os outros gráficos e ver se eles cumprem essa condição. O gráfico do item B cumpre a condição. De 0 a R$ 5.000, não vai pagar nada de imposto. O gráfico do item C também cumpre essa condição. De 0 a R$ 5.000, não paga nada de imposto. Já o gráfico do item D não cumpre essa condição. Não aparece esse segmento de reta partindo aqui da origem, né, do 0 até os R$ 5.000. Então, a gente já descarta esse gráfico aqui do item D. Gráfico do item E também não cumpre essa condição, pessoal. Ó, nós não temos aqui um segmento de reta partindo do 0 até os R$ 5.000. Na verdade, o que esse gráfico do item E está falando é o seguinte: a partir do momento que você vende um produto maior do que R$ 0, R$ 1, R$ 2, você já está começando a pagar imposto. E isso é falso, né? Isso é falso, porque até R$ 5.000 o camarada aí está isento de imposto, certo? Bom, ficamos com os gráficos do item A, B e C. Temos que agora analisar o nosso segundo intervalo aqui. Vamos analisar ele, né? Se o preço do produto é maior que R$ 5.000 e menor ou igual que R$ 10.000, ele vai pagar 10% do preço do produto menos R$ 5.000. Vamos exemplificar isso. Vamos imaginar aqui que o preço do produto seja de R$ 8.000, tá? Quanto que ele vai pagar de imposto? Ele vai pagar de imposto 10% de 8.000 menos 5.000, certinho? Temos que fazer essa conta, né, do imposto. Então, o imposto será 10%, é 10 sobre 100. O DI representa a multiplicação aqui para a gente. 8.000 menos 5.000, 3.000.
Dá pra gente simplificar, né? Ó, posso cortar 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima, fica 10 vezes 30, que dá R$300. Então, pessoal, se o camarada ele vende um produto de R$8.000, ele vai pagar R$300 de imposto. Na verdade, percebam o seguinte, que à medida que esse preço do produto vai aumentando dentro desse intervalo aqui, ele vai pagando cada vez mais imposto. E o que é que isso significa graficamente? Que à medida que o preço do produto vai aumentando, o imposto vai aumentando gradativamente. Então, no gráfico, a gente tem que ter esse segmentozinho aqui, ó, certo? Então, esse segmento aqui está certo. Ele tinha que estar presente no gráfico da relação entre essas duas grandezas. Agora, vamos ver se o item B cumpre essa condição também. E logo de cara, a gente percebe que não. O que o gráfico do item B está informando para a gente é o seguinte. Se o camarada ele vende um produto pelo preço maior que R$5.000 e menor ou igual que R$10.000, ele vai pagar sempre R$500 de imposto. Sempre, sempre, sempre. É isso que esse gráfico está informando. Só que a gente acabou de ver que isso é falso, né? Por exemplo, se ele vende um produto cujo preço é R$8.000, ele vai pagar R$300 de imposto e não R$500. Então o gráfico aqui do item B não representa a nossa relação. O gráfico do item C representa a nossa relação? Sim, representa. Ó. Mesma coisa que apareceu aqui no gráfico do item A, está aparecendo aqui no gráfico do item C. Agora o que a gente tem que analisar aqui com mais cuidado é o seguinte. Será que o camarada vai pagar R$500 de imposto se ele vender um produto por R$10.000? Aí a gente tem que fazer a nossa continha, do jeito que a gente fez aqui. E dá até pra gente fazer de cabeça, né? Mas eu vou fazer detalhadamente, que é melhor para vocês. Um produto vendido a R$10.000. O imposto será 10%, que a gente sabe que é 10 sobre 100, né? Estou só adiantando aqui o passo a passo. Que é multiplicação, 10.000 menos 5.000, que dá 5.000. Resumindo a nossa conta, a gente iria ficar com isso. Simplificando aqui, pessoal, ó, 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima, a gente fica com 10 vezes 50, R$500. Então é verdade. É verdade. Se o camarada ele vende um produto por R$10.000, ele vai pagar R$500 de imposto. E isso acontece tanto no gráfico do item A quanto no gráfico do item C. Beleza? Bom, e para a gente matar a questão de uma vez, vamos analisar o terceiro intervalo, que é quando o preço do produto é maior que R$10.000 e menor que R$15.000. Aí quanto é que ele vai pagar de imposto? Vai ser R$500 mais 30% do valor do produto menos R$10.000, certinho? E eu quero que vocês percebam o seguinte já para a gente matar de vez essa questão. Olha só, no gráfico do item A, ele está informando que se o produto custa R$15.000, ele vai pagar R$2.000 de imposto. E o gráfico do item C diz o seguinte, se o preço do produto é R$15.000, ele vai pagar R$1.000 de imposto. Então o que é que a gente tem que fazer? Calcular quanto de imposto ele vai pagar pelo produto de R$15.000. Que a gente vai encontrar essa resposta e com isso marcar a alternativa correta. Beleza? Então vamos lá. O preço do produto agora é de R$15.000. E a conta que a gente tem que fazer é essa daqui, tá, pessoal? O imposto vai ser de R$500 mais 30%. 30% é 30 sobre 100. Dia multiplicação. O preço do produto menos R$10.000. Quem que é o preço do produto? É 15.000. 15.000 menos 10.000 fica 5.000. Concordam comigo? Bom, então a gente ficou com 500. Vamos fazer essa continha aqui rapidinho. Vou cortar 2 zeros embaixo, 2 zeros em cima. Beleza? Ficou 30 vezes 50. 30 vezes 50, pessoal, dá 1.500. 1.500 mais 500 dá 2.000. Eu fiz as contas bem resumidas porque o espaço aqui estava curto, né? Mas vamos só repetir, recapitular. R$500, que é da nossa fórmula, mais 30%, que é 30 sobre 100, que é a nossa multiplicação aqui, o preço do produto menos R$10.000. Só que o preço do produto é 15.000. 15.000 menos 10.000, 5.000. Show? Então,
Fazendo os cálculos aqui do 30% de 5.000, a gente encontrou 1.500. 1.500 mais 500, R$2.000. Então, se um camarada ele vai vender um produto aí por R$15.000, ele vai pagar R$2.000 de imposto e não R$1.000 como está aqui no gráfico do item C. Então, item C aqui descartado. Resposta correta, item A. Bom, respondemos aqui o nosso primeiro probleminha. Vamos agora para o segundo. Bora lá. O segundo problema, pessoal, é uma questão do Enem de 2020. Olha só o que diz o enunciado. O consumo de espumante no Brasil tem aumentado nos últimos anos. Uma das etapas do seu processo de produção consiste no envasamento da bebida em garrafas semelhantes às da imagem. Então, tá aqui a garrafinha, tá? Nesse processo, a vazão do líquido no interior da garrafa é constante e cessa quando atinge o nível de envasamento. Então, esse daqui é o nível de envasamento da garrafa. Vamos ver o que a questão pede, né? Qual esboço de gráfico melhor representa a variação da altura do líquido em função do tempo na garrafa indicada na imagem? Então, pessoal, a gente tem que marcar aqui qual desses gráficos melhor representa a variação da altura em relação ao tempo que se passou. Porque à medida que o tempo vai passando, essa garrafa aqui, ela vai enchendo com o líquido, né? E esse líquido vai atingindo uma certa altura, beleza? Para a gente responder essa questão aqui, eu quero que vocês percebam o seguinte. Até mais ou menos esse nível aqui que eu estou traçando, a garrafa, ela possui um formato cilíndrico. Isso significa, pessoal, que à medida que o tempo vai se passando e essa garrafa vai enchendo, a altura está aumentando de forma linear. Agora, a partir do momento em que o líquido dentro da garrafa ultrapassa esse nível que eu tracei aqui, o que é que vai acontecer? A altura vai variar de forma mais significativa em um menor intervalo de tempo. Então, em menor tempo, essa garrafa vai encher bem mais rápido. Quem encheu garrafa em casa, quando a mãe mandou, vai entender isso. Principalmente aquelas garrafas PET, de 1 litro, 2 litros, a gente começa a encher, ela demora que só. Só que quando chega na parte mais estreita da garrafa, aí enche bem mais rápido. Não é assim? Então, pessoal, com base nessas informações, vamos tentar marcar aqui a alternativa correta, né? Então, a gente sabe que até um certo momento, a altura em relação ao tempo cresce de forma linear. Depois de um certo momento, a altura ela vai crescer bem mais rápido em relação ao tempo. Esse gráfico aqui do item A representa isso? Não representa, pessoal. Por quê? Se a garrafa fosse toda cilíndrica, aí sim, a resposta seria esse gráfico do item A. A altura aumentando de forma linear em relação ao tempo. Então não é o gráfico do item A. É o gráfico do item B? Vamos analisar, né? Até um certo momento, o gráfico do item B aqui apresenta um crescimento linear. É o que a gente quer que aconteça, né? Até esse nível aqui. Passou desse nível, o crescimento fica bem mais acelerado. Então, acontece isso. Em um curto intervalo de tempo, a altura ela aumenta bastante. Então, pessoal, essa daqui é a nossa resposta. É o gráfico do item B. Olha só. Bom, pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula referente aí a esse tópico bem interessante, né, que é relações entre grandezas através de gráficos, certinho? Ficamos por aqui. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa as dúvidas aí nos comentários, que a gente tenta explicar tudo isso de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguardem as próximas aulas. Valeu e até mais!